Pai, no nome de Jesus, o teu santo, eterno e sagrado Filho, pedimos a Ti, na Tua infinita graça e misericórdia, que venhas ministrar a todos nós. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos do Teu socorro, precisamos da Tua direção, precisamos que Teu Espírito Santo venha abrir nossa mente e imprimir a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus. A Timóteo, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 14. Escrevo-te estas coisas, embora tenha a esperança de te ver bem depressa, para que, se tardar, saiba como convém conduzir-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos mais uma vez observar especialmente esse texto aqui do versículo 15, para que, se eu tardar, saibas como convém conduzir-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Meus amados irmãos e irmãs, nós já tivemos estudando este assunto na última quinta-feira, e hoje eu quero dar prosseguimento. Nós paramos aqui no Evangelho de João, capítulo 14. O assunto da casa de Deus começamos a estudar desde o capítulo 28 do livro de Gênesis. Logo em seguida nós avançamos para o Evangelho de João, capítulo 1, depois o capítulo 2 e agora o capítulo 14. Vamos ler os versículos 1 a 3, depois o 23. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Depois o 23. Não se turbe vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Vamos avançar um pouco mais neste glorioso assunto sobre a casa de Deus. O que é esta casa espiritual? Nós vimos a partir do versículo, a partir do capítulo 28 do livro de Gênesis, aquela bendita visão que Jacó teve lá em Betel. A palavra Betel fala da casa de Deus. E esta visão é muito surpreendente, porque nós vamos encontrar a interpretação dela naquele episódio que o Senhor Jesus encontra com Natanael e outros discípulos. E o Senhor traz a revelação daquilo que é esta casa de Deus. No capítulo 2, nós vimos alguns detalhes preciosos. Quando o Senhor Jesus chega na porta do templo e vê todos aqueles que estavam vendo pombas, cordeiros, até aqueles que trocavam dinheiro ali na porta do templo. E o Senhor Jesus, ele virou todas aquelas mesas e de maneira veemente derramou o dinheiro daqueles cabeças. Ele disse: não façais da casa de Pai casa de negócios. E depois, em seguida, ele faz uma referência muito interessante. Eles até acharam, de certa forma, inusitada, quando ele disse: derrubarei este templo e em 3 dias o reconstruirei.
João diz que ele estava fazendo referência ao corpo da sua carne. Ora, amados irmãos e irmãs, quando o Senhor Jesus, ele faz essa referência, ele estava fazendo a ele mesmo, porque quando ele viveu aqui na terra, ele era o lugar da habitação do Pai. Ele era o lugar onde o Pai encontrava o seu prazer. Nós podemos dizer que, de certa forma, ele era a casa do Pai aqui na terra. Mas aqui tem um princípio espiritual. E o Senhor chama nós para ver isto. O que significa essa casa espiritual? Aquilo que Paulo diz, no versículo 15 de 1 Timóteo, capítulo 3, a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A igreja é a casa de Deus. Então, esse assunto da casa é muito amplo na Bíblia. E o Senhor Jesus, ele vai fazer a aplicação espiritual deste assunto. Ele começa com ele. Em João 1, ele vai interpretar aquela visão de Jacó, e ele vai dizer que, a partir daquele momento, os discípulos iriam ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, porque a escada de Jacó apontava para ele. Isso quer dizer que o Senhor Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, ele era aquele lugar onde os céus e a terra se encontravam. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra que é tabernaculou, cheio de graça e verdade. Aquele que era Deus com Deus se tornou carne, isto é, os céus e a terra se encontram nele, o humano e o divino estão nele. Então podemos ver aqui uma grande figura da casa de Deus, da pessoa do Senhor Jesus. O assunto não para aqui. Existe no Evangelho de João, somente no Evangelho de João, em toda a Bíblia, existe um princípio espiritual. Alguns chamam das parélias de João, porque em várias passagens, João vai usar algumas frases, ele usa essas frases 2 vezes apenas. Quando você tem a oportunidade de dar essas frases, ou mesmo estas palavras, você vai perceber que elas se encaixam. Após você fazer toda a leitura, você tem uma visão gloriosa aqui, que é essas verdades espirituais contidas no Evangelho de João. É muito interessante tudo isso. Quando você lê, por favor, vem comigo aqui no capítulo 2. Quando ele diz no versículo 16, as últimas frases: não façais da casa de meu pai, está vendo essa frase? Casa de meu pai, casa de comércio. Então pega essa frase, casa de meu pai. Ela vai repetir mais uma vez no Evangelho de João. E isto tem um propósito santo, glorioso. Vamos para o capítulo 14. Veja o versículo 2. Na casa de meu pai, está vendo? Irmãs, isso aqui não é uma mera coincidência. Nós temos que entender que nós estamos lendo a palavra de Deus. Nós estamos tocando uma palavra escrita, e o Espírito Santo tem como propósito nos levar a tocar numa palavra viva. Então veja isto. Quando você junta esses 2 textos, quando você junta essas 2 frases, você vai ter gloriosa revelação. Porque, por um lado, ele estava fazendo referência ao seu próprio corpo. Isso quer dizer que, enquanto ele esteve aqui na terra, ele era a expressão visível, gloriosa da casa do Pai. Mas, como já sabemos, o assunto casa do Pai é um assunto muito amplo da palavra de Deus. Agora, vamos para este glorioso capítulo 14, porque aqui vamos encontrar essa frase, casa de meu Pai. Isso indica que essa frase está intimamente ligada com aquilo que o Senhor Jesus disse no capítulo 2. Mas nós não podemos entrar de uma vez, porque as palavras aqui são muito ricas, recheadas de revelações. Então vamos ver alguns pontos aqui, para que a gente entenda esses 3 primeiros versículos. Nós primeiro temos que ver alguns detalhes. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês está no contexto, porque é um princípio hermenêutico. Antes de examinarmos um texto, é fundamental que nós venhamos atentar para o seu contexto.
Quando o Senhor Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Essa palavra turbe, a tradução dessa palavra significa: não se angustie, não se aflija, não se atemorize. Isso requer que nós sejamos cuidadosos ao examinar esta palavra. E também, isso indica que nós não podemos ler o texto de qualquer maneira, porque esta palavra proíbe isto. Então nós temos que olhar o que estava deixando os discípulos afligidos, o que estava perturbando o coração deles, o que estava roubando a paz deles. Eles estavam com aquele que era a paz, o príncipe da paz, mas estavam angustiados. O quê? Por isso que o contexto é muito importante. Por favor, olhe o versículo 21 do capítulo 13, porque aqui inicia o contexto que vai formar para nós como um pano de fundo para nós entendermos estes 3 versículos. Jesus, está vendo o versículo 21 do capítulo 13? Havendo dito isto, turbou-se em seu espírito. Aqui o Senhor Jesus vai ter um sentimento que para ele era muito mais impactante do que aquilo que os discípulos sentiram. Porque o Senhor Jesus também, ele se turbou. O termo grego aqui, turbou-se, no versículo 21, é o mesmo que João usa no versículo 1 do capítulo 14. Tome nota disto. É importante que você coloque esses 2 textos juntos, porque se você conseguir colocar os 2 textos juntos, você vai começar a entender o quadro. Porque esses textos estão ligados. Então o Senhor Jesus, ele se sentiu angustiado. Ora, desde o início do versículo 13, desde o início do capítulo 13, nós sabemos que o Senhor Jesus, ele entrou naquele cenáculo, onde pela última vez ele partiu o pão, aquela ceia, onde ele instituiu aquela ceia com os seus discípulos. Vocês sabem que ali ele abre o seu coração de uma maneira muito profunda para falar da sua morte. Então, nós temos que perceber que este foi um cenário muito solene. Teríamos que ler algumas passagens do Evangelho de Lucas, Lucas 22, para que tenhamos uma visão do quadro completo. Por que que ele se sentiu afligido, angustiado? Porque aqui começa suas dores. As suas dores, elas vieram de dentro para fora. E foi lá dentro daquele cenáculo, junto com os seus discípulos, que ele começou a sentir essas fortes dores. Então, ele se sentiu angustiado. Você tem que lembrar de muitos episódios que Lucas vai relatar para nós ali. E tendo uma visão desse quadro, você segue lendo. À medida que você vai lendo, você vê aqui no versículo 36, que é onde João vai fechar este assunto, capítulo 13, versículo 36. Para onde eu vou, está vendo essa parte do texto? É a parte B do versículo. Jesus respondeu: aonde vou, para onde vou, vós não podeis ir. Para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Então preste atenção, esse é um cenário muito interessante para a gente compreender o versículo 1 de João 14. Quando eles perceberam que o Senhor Jesus ia para um lugar onde eles não podiam ir, esta separação, somada a muitas outras situações que o nosso Senhor havia exposto naquele cenáculo, afligiu o coração deles. Eles se sentiram profundamente comovidos, inquietos, impacientes, em saber que eles iam se separar do Senhor. Agora, irmãos, por isso que essas palavras têm uma forte tônica aqui. O Senhor Jesus olha para eles e diz: não se atemorizem, não se inquiete, não se aflijam, crede em Deus. Este é um outro ponto que eu quero que vocês percebam. Crede em Deus, crede também em mim. Veja que essa é uma declaração apropriada para um tempo como este, um tempo de temor, um tempo de angústia, um tempo de aflição. Eles estavam sentindo
fragilizados por toda aquela situação. Qual é a palavra, qual é o remédio que o Senhor fornece para eles? Fé. Porque crer e fé são sinônimos no original. E mais interessante, que crer, segundo o Evangelho de João, é união com Deus, é estar unido com Deus. Então, observe aqui, crede em Deus, crede no Pai, crede também em mim. Aí ele entra com o assunto, na casa de meu Pai há muitas moradas. Esse é um outro ponto. Irmãos, este é um assunto muito glorioso. O assunto da casa de Deus é um dos assuntos mais elevados do ponto de vista da doutrina e da vida prática. E é justamente este assunto que o Senhor Jesus coloca diante deste ambiente de temor, deste ambiente de aflição, deste ambiente de angústia. Ele traz a visão da casa do Pai. Ele diz, na casa de meu Pai, olhe bem, na casa de meu Pai há muitas moradas. Não existe nada que seja mais revigorante, mais confortador, do que você ter a visão da casa de Deus. Irmãos, isso nos liberta deste mundo. Isso nos liberta de todas as coisas que podem afligir nossa vida. A visão da casa de Deus é um conforto, é um refúgio para a nossa alma. E o Senhor Jesus diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha essa expressão, moradas. Esta é uma expressão que ocorre apenas 2 vezes no Evangelho de João. Faz parte dessas parélias. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se você observar, versículo 23, ele vai usar essa palavra. Ele disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Observe aqui, não há nenhuma distinção, nenhuma diferença no original grego dessa palavra, no plural e no singular, moradas e morada, porque o sentido aqui na tradução é o mesmo, fala de habitação, fala de fazer morada em. Então, tanto o plural como o singular é o mesmo sentido no original. Primeiro ele diz, muitas moradas. Depois ele diz, fazer morada. Viremos a ele e faremos nele morada. Então, por favor, no original é a mesma palavra aqui. E o Senhor quer nos mostrar algo muito precioso. Olha o versículo 3, aqui do capítulo 14. Ele diz assim, eu me vou e vos prepararei lugar, virei outra vez. A revista atualizada não tem essa expressão outra vez, só diz virei, mas aí tem outra vez, porque ele vai voltar outra vez, e essa frase ela é muito importante, porque ela segue para dentro do capítulo com muita propriedade, e perder isso é perder a revelação. Então, se você tem uma Bíblia atualizada aí, não tem outra vez, coloca aí. É melhor você acrescentar, porque você pode um dia precisar dessa frase, para entender melhor este capítulo. Então, ele diz assim, virei outra vez. Mas o que eu quero que você note, é quando ele diz assim, por favor, virei outra vez, e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, estejais vós também. Onde eu estou? Esta é a frase que eu quero que você agarre ela. Ela é muito importante, porque ela indica que havia um lugar permanente onde Cristo habitava. Havia um lugar aonde ele se concentrava. Havia um lugar aonde ele permanecia continuadamente. Onde eu estou, estejais vós também. Preste atenção nisso, irmãos e irmãs. Onde eu estou, porque o tempo do verbo aqui é presente. Havia um lugar onde ele sempre estava. Esse lugar fala de algo íntimo, de uma habitação íntima. Aonde eu estou? Que lugar é este? Nós temos que descobrir.
para isto, por favor, volte no capítulo 1 e o versículo 18. Eu gostaria de sugerir para vocês, por favor, coloque nesta frase aí, aonde eu estou, coloque esse versículo 18 do capítulo 1, João 1, 18, para você saber onde é que ele sempre estava, onde eu estou. João 1, 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, olha a frase, que está no seio, a palavra seio aí é kolpos, conchegado. Essa é uma outra palavra que só ocorre 2 vezes no Evangelho de João. Conchegado. Se você quer entender o que significa a palavra seio, então vamos interpretar ela a partir do Evangelho de João, que ela só ocorre mais uma vez aí. João 13, 23. Para a gente entender o lugar aonde o Senhor Jesus sempre estava. João 13, 23. E ao lado de Jesus estava conchegado um dos seus discípulos que ele amava. A palavra aqui fala ser abraçado de maneira íntima e afetuosa, seio. É você tomar a pessoa sobre o seu peito e abraçá-lo de maneira afetuosa. Aonde Jesus estava? Ele estava abraçado, ele estava contido pelos afetos do Pai. Meus irmãos e irmãs, tudo isto, todas estas definições, nestes pontos que vocês estão ouvindo, vocês precisam empilhar um sobre o outro, para que vocês compreendam a definição que o Senhor Jesus está dando daquilo que é, no sentido prático, a casa do Pai. Então, vamos parar por aqui, só para a gente já ver alguns pontos. Então, em primeiro lugar, a casa do Pai é aquele lugar que nos liberta de todo o temor, de todo o medo, de toda a aflição. É isso que você tem que entender. Primeiro, a casa do Pai é o lugar aonde nós somos libertados de todo medo, de toda angústia, de toda aflição. Por quê? Porque este é o lugar aonde Ele habita, e aonde o Senhor habita não há lugar para o medo, não há lugar para a aflição. É o lugar aonde você precisa tocar com fé. Sem fé, você jamais pode desfrutar daquilo que é este lugar. Aí mais ainda, diz que este lugar é um lugar de muitas moradas. Essa casa, ela tem muitas moradas. Então aqui nós temos que ver algo. De quem é a casa? É do Pai. Se a casa é do Pai, é Ele que vai habitar nestas moradas. Aí nós vamos descobrir, por essa outra palavra no versículo 23 do Evangelho de João, que essas moradas somos nós. Na casa do Pai há muitas moradas. Se alguém me ama, guardará minha palavra. O Pai o amará e viremos para Ele e faremos nele morada. Então, nós seremos habitados por Deus. Entender o que é a casa de Deus é saber que nós somos habitados por Deus. A casa de Deus é o lugar da sua habitação. Quando Salomão construiu aquele grande templo, depois de ter construído, ele viu que Deus não habitava lá dentro. Em Atos 7 diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Percebe, irmãos? Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O único lugar na Bíblia que Ele habita somos nós. Então nós somos estas muitas moradas de Deus. Você fica feliz em saber isso? Você tem certeza disso? Por isso que ele diz, crede em Deus, crede também em mim, creia que você é uma morada habitada por Deus. Irmãos, isso é fato, crede em Deus, crede também em mim. Crê em quê? Crer nele significa unir-se a Ele. Crer nele está tomado desta verdade, que
você que outrora, como diz Paulo, é lindo, irmãos, o capítulo 2 de Efésios, porque ele aponta diretamente para esta verdade. Paulo começa os versículos 1 a 3 dizendo que estávamos mortos em delitos e pecados, éramos filhos da ira. Você se lembra de tudo isso? Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Veja como começa esse capítulo 2. Começa com a nossa vida nas profundezas da condenação do inferno. Leia lá, por favor, abra sua Bíblia, Efésios 2. Quando você lê esse capítulo, você vai ver isto. Paulo vai mostrar que nós, outrora, estávamos mortos, estávamos condenados em delitos, em pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o espírito que atua nos filhos da desobediência, éramos por natureza filhos da ira. É tudo isso que está nesses 3 versículos. Agora, por favor, amados irmãos e irmãs, observe, por favor, os versículos finais deste glorioso capítulo. Ele diz assim, versículo 21, em quem todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário sagrado ao Senhor. Agora, olha o versículo 22, em quem também vós, este vós aqui somos nós, em quem nós estamos sendo juntamente edificados para moradas de Deus no Espírito. Pense, irmãos, que aqueles que estavam mortos em delitos e pecados, pense naqueles que eram filhos da ira, pense naqueles que eram desobedientes, eu e você, outrora, condenados, eternamente separados de Deus, filhos da ira. Pense nestes. Sabe o que Deus está fazendo? Destes, está tornando eles uma habitação eterna, um santuário sagrado, para ser habitado pelo Deus Todo-Poderoso. Glórias ao Senhor. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor da igreja, o seu povo, eu e você, irmãos. Tem como você se turbar, tem como você ficar aflito, angustiado. Irmãos, imagine, uma verdade como esta nos encoraja cada dia a viver a vida como temos que viver, com todas as dificuldades, com todas as lutas. Isso leva você a enxergar a vida de uma maneira muito especial. Você não precisa nem mesmo temer a morte, porque nada vai te separar deste amor que te conquistou eternamente. Então, queridos, onde eu estou? Agora, por favor, vamos para mais um ponto, vamos olhar os versículos 2 e 3, aqui do capítulo 14. Ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A ideia que a gente tem é que Ele vai preparar para nós um lugar lá, não é? Parece que a gente vai ter um pedacinho, um loteamentozinho lá no céu. A ideia que a gente tem é que Ele foi preparar para nós um lugar. Aí eu lembro quando a gente era criança na escola dominical, cantava tantas canções falando disso, né? Irmãos, nada disso. Ele não foi preparar para nós um lugarzinho lá. A ideia que se tem, quando você não tem a visão da casa de Deus, é que lá o céu é loteado, aqui é o lugar só dos assembleanos, aqui é dos arminianos, aqui é dos calvinistas, aqui é dos pré-tribulacionistas, aquele lá no fundão é dos pós-tribulacionistas, aqui fica só os batistas, ali os anglicanos. Irmão, você pensa que o céu é assim, um loteamento, todo dividido? Não. Essa ideia é errada. Só pensa na eternidade assim quem não tem visão da casa de Deus. E quem não tem visão da casa de Deus, não conhece plenamente Cristo Jesus, na revelação do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, observe esses 2 versículos e veja a relação entre as frases. Observe, veja a relação entre as frases. Casa de meu pai,
vou preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, e por último, onde estou, estejais vós também. Vamos tentar tomar cada uma dessas frases e entendê-las de maneira bem distinta. A primeira é simples: casa de meu Pai, lugar da habitação eterna de Deus. E essa casa somos nós. Segundo, olha esta frase: vou preparar-vos lugar. Quero que você sublinhe a palavra preparar-vos, porque ela é muito importante. No original é um vocábulo eitoimazo. Muito importante essa palavra, porque significa fazer os preparativos necessários, deixar tudo pronto. Mas essa palavra tem um significado que eu mais gosto: ataviar. Ataviar significa preparar uma noiva. A noiva está pronta. Então é muito especial isso. Se você observar, esta é uma frase que ocorre só mais uma vez também no Evangelho de João, aqui no versículo 3. E quando eu fui vos preparar lugar, está vendo? Então ele diz que iria preparar lugar. Mas eu queria que você prestasse atenção mesmo, por favor, nessa palavrinha preparar. Porque nós vamos ler dois textos que vão lançar luz na nossa mente. O primeiro, Hebreus capítulo 11 e o versículo 16. Mas aspiram uma melhor, isto é, uma cidade celestial, pelo que Deus não se envergonha deles, de se chamar Deus deles. Agora olhe bem, pois, olhe a palavra, lhes, por favor agora, note, preparou uma cidade. Então veja, Deus lhes preparou uma cidade. Que cidade é essa, irmãos? Que cidade é esta? Essa cidade é a Nova Jerusalém. Então tem alguma coisa a ver com a Nova Jerusalém. Ele foi preparar-nos um lugar. E ele está ainda trabalhando, esse lugar está sendo trabalhado. Graças a Deus, o Senhor ainda está trabalhando em nós. Ele está preparando esse lugar. Vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 21. E eu queria que você pegasse essa palavrinha desde João 14 e colocasse esses dois textos juntos dela. Porque agora em Apocalipse vocês vão ver que lindo significado nós temos aqui. Apocalipse capítulo 21. Eu, João, versículo 2, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada, não é ainda essa palavra, isso não é a mesma palavra no original, preparada como uma noiva, ataviada, esta é a palavra no original, ataviada para o seu esposo. Irmãos e irmãs, volte bem as suas mentes para este texto aqui de João 14, onde nós encontramos esta frase: vou preparar-vos lugar, preparar-vos. Então o que o Senhor está preparando? Ele está preparando uma cidade, Ele está preparando uma casa, Ele está preparando uma noiva. Esta noiva somos nós. Esta noiva é tanto uma cidade, como também é a consumação máxima da obra de Deus. A Nova Jerusalém é a consumação máxima. Nós não vamos morar na Nova Jerusalém, nós seremos a Nova Jerusalém para a habitação de Deus eternamente. Isso não é glorioso, irmãos? Isso não é maravilhoso, irmãs? Isso é um assunto da casa de Deus. Por isso que um texto, ou três textos como estes aqui de João 14, não pode ser lido tão rapidamente. Porque existem verdades preciosas inseridas aqui. Agora, por favor, vamos para mais uma palavra ou frase. Ele diz assim: voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para quê? Onde eu estou,
estejais vós também. Então, como eu disse, a versão atualizada está assim, voltarei, mas a corrigida está assim, voltarei outra vez. Na Reina Valéria está assim, voltarei outra vez. O texto está assim, Ershomai Palim, no grego original. Então, voltarei novamente. Muito interessante isso, porque a princípio nós podemos pensar na segunda vinda de Cristo. Não estou dizendo que quem pensa assim está errado. Eu, pessoalmente, segundo o contexto aqui, não encontro base para entender que o nosso Senhor está falando da sua segunda vinda. Até porque o enfoque dele aqui não é a segunda vinda, o enfoque dele aqui é a descida, é o Espírito Santo. E eu quero ler isso com vocês com muito cuidado. Por favor, capítulo 14 aqui do Evangelho de João. Vamos ler os versículos 16 a 18, porque eu creio que esses versículos vão nos ajudar a meditar sobre o que o nosso Senhor está falando aqui. Versículos 16 a 18. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, a palavra aqui é alos, da mesma natureza. Essa palavrinha alos, aqui no versículo 16 do capítulo 14 de João, sublinha essa palavra. O que significa essa palavra? Da mesma natureza. Outro consolador, um ajudador, fortalecedor, amigo fiel, advogado, protetor, conselheiro, consolador. Tudo isso que significa essa palavra. Para que, olhe bem, esteja convosco para sempre. Ele vai dizer que esse Consolador, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, mas vós o conheceis. Agora ele diz duas coisas aqui, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha que coisa curiosa, ele habita convosco e estará em vós. Espere aí, irmãos, como isso é possível? O Espírito Santo habitava com eles, o Espírito Santo não havia sido derramado, o Espírito Santo, ele estava atuando na pessoa do nosso Senhor Jesus, o Espírito o enchia, ele era um homem cheio do Espírito, o Espírito o capacitava, o Espírito o guiava. Mas quando ele diz, ele habita convosco, quem estava habitando com eles ali? Quem veio e tabernaculou com eles? O nosso Senhor Jesus. Mas ele diz, estará em vós. Esta frase é muito, mas muito profunda. Porque a referência que o nosso Senhor faz aqui, não é tanto uma referência de pessoas, mas a grande ênfase dele é uma referência de obra. Porque enquanto ele esteve na terra, ele habitou junto com eles, ele tabernaculou com eles, mas ele não poderia habitar dentro deles. Mas o outro, aí entra aquela palavrinha que eu pedi que vocês sublinhassem, porque ela é a chave. Outro da mesma natureza, outro que viria para uma nova dispensação, esse outro Consolador, estão vendo? Outro Consolador, ele viria, e esse Consolador, ele viria para habitar eles. Por isso que este assunto é chamado por muitos da doutrina do entremesclar. Irmãos e irmãs, pega essa chave, outro Consolador. Por favor, vamos na sequência, ao versículo 18. Não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos, não vos deixarei abandonados. Agora, olha a frase, virei a vós. Não é vir para, é vir a. Existe uma diferença de vir para, porque na segunda vinda dele, ele virá para os seus santos, mas no Pentecoste, o Espírito Santo, ele não veio para, ele veio para dentro, não foi um para nos buscar, ele veio para nos habitar, mas o Senhor um dia virá para nos buscar. A vinda do Espírito Santo, ele veio a eles, ele veio para dentro deles. Então escute, quando o Senhor Jesus diz assim, virei a vós, quem veio, foi ele ou foi o Espírito? Foi o Espírito, mas o Espírito que veio, é o Espírito do Cristo ressuscitado. Entende, irmãos?
Há uma grande diferença, porque no Antigo Testamento, ele era o Espírito de Deus. Ele era o Espírito que ungia os profetas, os reis, que capacitava e dava habilidade para muitos servirem. Ele sempre estava sobre, mas nunca em. Agora o Espírito do Cristo exaltado, do Cristo ressurreto, o Espírito Santo que desceu no Pentecostes, ele veio a eles, ele veio para dentro deles. Quando o Senhor Jesus disse, virei a vós, ele veio como agora o Espírito de habitação, ele nos habilita, ele nos capacita para que o Pai e o Filho possa também habitar em nós. Se o Espírito Santo não tivesse vindo para dentro de nós, Deus nunca poderia nos habitar. O Senhor Jesus nunca poderia nos habitar, e mais ainda, nós nunca poderíamos também entrar no lugar santíssimo, porque duas coisas aconteceram. Sabe o que aconteceu? Primeiro, o preço foi pago. Quando o preço foi pago pelo sangue. Quando o sangue foi derramado, este sangue não apenas perdoou nossos pecados eternamente, ele abriu um caminho. Ele abriu um caminho para dentro do trono da graça de Deus. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Isso é glorioso demais. Então nós podemos entrar, nós podemos habitar os mais altos céus. Que coisa gloriosa. Isso é tão precioso, irmãos. Voltarei para vós. Agora eu quero que vocês percebam o versículo 20 aqui do capítulo 14. Veja a ligação desse texto com o versículo 13 aqui do mesmo capítulo. Ele diz, naquele dia, qual dia? Naquele dia que ele virá a nós. Naquele dia que este outro Consolador vier a nós, nesse dia, vós conhecereis que, olha o que ele disse no versículo 3, aqui do capítulo 14, onde eu estou, estejais vós também, mas ele disse, naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que texto maravilhoso, irmãos. Porque aqui está a questão, uma questão muito séria. Irmãos, vamos voltar um pouco, só para vocês perceberem quantas riquezas tem aqui nesses textos. Versículo 36 do capítulo 13. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, aonde vais? Aonde vais? Jesus respondeu-lhe, aonde eu vou, não me pode seguir agora, mas me seguireis mais tarde. É como se o Senhor dissesse, não está muito longe de vocês me seguir. Aonde eu vou, vocês também vão poder ir. Irmãos, ele disse ir e não ficar. Ele disse ir, ele disse que nós vamos ter acesso. Porque o Espírito Santo, ele nos dá esse acesso. Quando você ora, ele ora junto com você, porque ele não somente substantifica tudo o que Cristo fez, cumpriu e é dentro de nós, como também ele nos habilita a tocar Cristo, tocar a verdade de Cristo, tocar a pessoa de Cristo, seja na oração, na comunhão, na adoração, na contemplação. Nós temos esse privilégio de espiritualmente, pelo Espírito do nosso Espírito, tocar o Senhor. Graças ao Senhor por isso. Aonde eu vou, vocês não podem ir agora, mas um dia vocês vão poder ir. Aleluias. Graças ao Senhor, porque essa é uma verdade tão estupenda, tão extraordinária. Aí ele diz, naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e meu Pai em vós. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Este é o assunto da casa do Pai. Envolve tudo isso, irmãos. É muito mais do que pensar em lugar, pensar em estrutura, pensar em sistema. Satanás tentou minimizar isto. A gente diz, igreja é isso, igreja é aquilo, se referindo a lugares. Mas quando você abre esses textos, você vê que o assunto da casa do Pai é algo tão elevado. Esse assunto é tão esplêndido. Agora, por favor,
somente iniciar, e depois, quando o Senhor nos permitir uma outra oportunidade, a gente vai estudar este assunto com mais propriedade. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, apenas só para introduzir, a partir do versículo 9, no dia seguinte, indo eles a seu encontro, estando perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, cerca do meio-dia. E tendo fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava algo, sobreveio-lhe um êxtase. E viu o céu aberto. Esta visão é muito especial, porque o céu está aberto. E que descia algo semelhante a um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. E nele havia todos os quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Então Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa impura e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não faças tu impuro. E aconteceu isso por 3 vezes, e logo o lençol foi recolhido ao céu. Então nós sabemos que o céu se abriu sobre Pedro, ele teve essa gloriosa visão de um grande lençol que baixava a terra, e neste lençol estava todo tipo de répteis, quadrúpedes, animais que os judeus não comiam. Mas o Senhor disse: mata e come. Comer na Bíblia é ter comunhão. Pedro ainda era muito religioso, embora seguia o Senhor, e era um dos mais proeminentes entre os apóstolos, no serviço ao Senhor. Havia ainda religiosidade, uma certa religiosidade, que estava fechando seus olhos para uma realidade maior. Mas o Senhor insistiu com Pedro, porque graças a Deus o Senhor, Ele é persistente conosco, porque nossa carne religiosa talvez seja a nossa última parte para converter. Talvez seja a última parte que nós vamos deixar a cruz cortar, é a nossa carne religiosa. Então, quando o Senhor insistiu com Pedro, o Senhor disse para ele: mata e come. No mesmo instante, irmãos, nós sabemos que o Senhor já estava trabalhando na casa de Cornélio. Aqui, no capítulo 10, se você começar a ler, você vai ver que lá em Cesareia havia um homem chamado Cornélio. Ele era um centurião. Ele era responsável por 100 soldados, que eram responsáveis pela corte romana. Era um homem de grande posição. O Senhor estava falando ao coração deste homem. E o Senhor falou para ele enviar seus servos até Jope, aonde Pedro estava. Pedro não estava sabendo de nada, porque esse não era um assunto de Pedro, este era um assunto do Senhor. Então, no mesmo instante que o Senhor trabalhava na vida de Cornélio, Ele também já estava preparando o ambiente de Pedro, o coração de Pedro, porque Pedro era o meio e não o fim. Pedro deveria ser instrumento dessa revelação, ele não era o dono da revelação. Então, quando Pedro está tendo aquela experiência, aqueles servos estão a caminho da casa onde Pedro estava, em Jope. E ali eles batem na porta, ali eles se revelam, e nós sabemos muito bem o que aconteceu. Pedro logo toma posição e vai para Cesareia. E ali ele tem um encontro com Cornélio e todos que estavam na sua casa. E nós vimos ali, irmãos, a igreja pela primeira vez sair das fronteiras do judaísmo e entrar para dentro dos gentios. E aqui nós vemos algo tão especial. Irmãos, embora esse seja o pano de fundo, porque a verdade central deste assunto é o que Deus deseja mostrar para nós. O caráter da igreja, o caráter da casa de Deus, ele é celestial. Aquele lençol que baixava do céu para a terra, é uma visão, uma figura da igreja. Pedro resistiu àquilo, porque para Pedro a igreja era constituída de quem ele queria. Agora o Senhor está dizendo: Pedro, a igreja é constituída de quem eu quero, por quem meu filho morreu. A igreja, ela tem o seu caráter celestial. A igreja não é uma instituição humana. Os homens não têm autoridade de dizer que eles são os fundadores da igreja.
A igreja não pertence a eles, a igreja não é deles, a igreja é do Senhor Jesus. Seu caráter, sua natureza é celestial. Amém? Então, queridos, com este assunto eu encerro por hoje, pedindo que o Senhor prossiga falando a todos nós e nos abençoando com a sua doce, santa, rica e poderosa palavra.